Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Deixa eu arrumar aqui a nossa câmera, o celular, uma posição melhor. Olá. Vamos colocar aqui o tema. Boa noite para quem chegou. Estamos escrevendo o tema aqui para que vocês saibam do que nós estamos falando. Boa noite para quem chegou. Hoje o tema é como sair da zona de conforto. Um tema bem interessante, bastante pedido. Vamos já iniciar aqui com o conteúdo. Só esperar mais um pessoal chegar e nós já vamos iniciar. Pessoal, aproveitem, dúvidas, tem essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha com interrogação, por favor, dúvidas, escrevam ali, ok? Para a gente manter organizado aqui os nossos comentários. Vou abastecer a minha água, porque a gente vai falar aqui hoje. Boa noite para quem está chegando. É um tema que eu gosto bastante. Como sair da zona de conforto. Bom, vamos iniciando. Eu não quero ficar aqui muito tempo esperando, não. Vamos dar início. Só quero arrumar que a minha câmera ainda não estou satisfeito como ela está. Ok, vamos lá. Beleza, pessoal. Então, afinal de contas, o que nós podemos fazer para sair da zona de conforto? Bom, a primeira coisa que eu quero começar falando é que esse próprio nome, zona de conforto, eu não gosto muito desse nome, não. Porque esse nome ele é um tanto quanto incompleto, tá? Ele é incompleto e ele dá a ideia de que é um lugar que você deve ficar ou de que é um lugar de que é sempre confortável ficar, né? E não é sempre confortável. Sim, é um conceito contraditório. A zona de conforto, na verdade, não deveria se chamar zona de conforto, mas por algum motivo esse nome foi disseminado e pegou, né? Pegou. Que nem o nome hipnose. O próprio nome hipnose é péssimo. O nome hipnose é péssimo, só que ele pegou, né? E quando viram que esse nome pegou, na hora de desfazer isso ia dar muito trabalho, então resolveram se render ao que o público estava habituado e depois ir corrigindo o conceito, né? Assim, de maneira mais próxima. Mas o nome hipnose, ele seria substituído por um nome que ia ser pior ainda, monoideísmo. Imagina, isso não é nem um pouco, embora ele seja explicativo, ele também não é nem um pouco bonito, enfim. Mas o nome zona de conforto, ele passa uma ideia de que é um lugar confortável de se estar, de ficar e de se viver. Mas no fundo ele não é nem um pouco confortável 100% do tempo. A zona de conforto é um lugar que pode ser confortável sim, em alguns momentos. Tudo bem que a gente fica lá um tempo, mas não é um lugar interessante de se viver. E eu faço muito essa analogia, principalmente agora que a gente está na quarentena. Gente, a gente está preso em casa, a gente não sai, nem pode sair muito, mas você fica confortável o dia inteiro se você ficar sentado no sofá vendo TV? Você até pode ficar, mas você vai falar para mim que você sente prazer em ficar o dia inteiro no sofá? Eu duvido que o dia inteiro é prazeroso, mesmo que você só faça isso. Em uma hora vai começar a incomodar, o seu corpo ele vai pedir movimento, o seu corpo vai pedir para você fazer alguma coisa, o seu corpo ele precisa se movimentar. E, entre aspas, é confortável ficar o dia inteiro ali no sofá, né? Mas não é, no fundo não é.
Parece, a ideia de ficar ali curtindo aquela preguiça pode parecer interessante, mas na hora que você vai viver isso, você vai ficar algumas horas ali no sofá, você vai querer mudar de posição, você vai querer sair, você vai querer dar uma volta, você pode se forçar e ficar ali realmente o resto do dia, mas eu duvido que vai ser realmente prazeroso, eu duvido que você vai aproveitar cada segundo daquele ali e dizer que foi gostoso 100% do tempo, porque não é, o nosso corpo precisa de movimento. Então, o nome que eu acho mais interessante para zona de conforto e é mais explicativo ainda é zona de estagnação. É uma zona onde nem sempre é confortável, tá? Nem sempre é confortável. Por isso eu não gosto do nome zona de conforto. É a zona de estagnação. Pode ser confortável, sim, em muitos momentos, não todos. Então, por isso, zona de estagnação. Você está estagnado, você está parado, estagnado em vários sentidos, tanto às vezes físico, quanto psicológico, emocional e por aí vai. E pode ser até, ao invés de confortável, ele pode ser mais fácil, tá? Pode ser mais fácil. Isso sim, ficar preso na zona de conforto é talvez aí energeticamente, falando de energia do corpo mesmo, né? De gastar a energia do corpo, é energeticamente mais fácil, mais imediato, mais automático até. Porque você não precisa basicamente fazer nada de diferente. Se existe uma coisa que gasta a nossa energia, se existe uma coisa que faz com que a gente precise fazer algo que aparentemente é desconfortável, é aprender algo novo, é fazer uma coisa nova. Muitas pessoas ficam presas na zona de conforto ou zona de estagnação simplesmente porque não querem aprender coisas novas. Aprender coisas novas, fazer coisas novas inclui enfrentar novos desafios. É ou não é, pessoal? Se você vai aprender coisas novas, se você vai sair da sua zona de estagnação, você vai encontrar na sua frente desafios que você não encontrava antes. Faz sentido ou não, pessoal? Responde aí para mim. Vamos interagindo. Boa noite para quem está chegando. Então, a primeira coisa na hora que você precisa se decidir se você vai ou não sair da sua zona de conforto, zona de estagnação, é: será que eu quero ter na minha vida novos desafios? Para isso, você precisa pensar: será que os meus desafios hoje, que se você está preso na zona de conforto, são sempre os mesmos? Será que esses desafios que são sempre os mesmos, esses problemas que são sempre os mesmos, essas relações que geram sempre os mesmos problemas, esse trabalho que traz sempre o mesmo problema, será que eu já cansei desses problemas ou eu quero continuar com eles? Se esse é o processo decisório. Se você falar, não, eu ainda aguento lidar com isso, ok, a escolha é sua, você pode continuar aí e tudo bem, o problema é seu, a responsabilidade é sua, porque a escolha sempre foi sua e sempre vai ser em relação ao que você vai fazer da sua vida. Agora, se você quer sair, às vezes eu ouço assim de alguns clientes, Matheus, às vezes a pessoa chega e me falando assim, Matheus, eu sinto que eu estou estagnado, que eu estou parado, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho capacidade, eu tenho estudo, eu sei que eu sou capaz, mas por algum motivo parece que eu estou andando em círculos. Eu dou alguns passos, depois dou 2 passos para frente, 5 para trás, não sei o que está acontecendo. Eu não consigo sair daqui. Às vezes a pessoa até quer mudar, mas não consegue enxergar o que está acontecendo. O que é que acontece? Quando a pessoa me fala isso, eu já sei que, mesmo que de uma forma inconsciente ou que foge à percepção dela, ela está presa nos velhos problemas. Ela está presa nos velhos problemas. De certa forma, mesmo que desconfortável e sofrendo, por definição, essa pessoa está presa à zona de conforto dela.
Por quê? Porque dentro da zona de conforto existem os problemas que você já conhece. Então, perceba, se na sua vida os seus problemas são repetidos, os mesmos, você está preso na zona de estagnação. Você não está fechando ciclos, você não está se desenvolvendo, você não está crescendo. Como que eu sei que eu estou crescendo? Quando eu inicio uma coisa, eu faço aquilo e eu finalizo. Talvez a finalização não seja gostosa ou o que eu esperava, mas se eu finalizo um ciclo para começar outro, então eu estou crescendo. Essa é uma dica. Outra, os problemas que eu estou encarando na minha vida são conhecidos ou desconhecidos? São conhecidos, Matheus, e não aguento mais eles. Então você ainda está na zona de estagnação, que é a zona de conforto. A zona de aprendizado, ela está além. A zona de aprendizado, o desenvolver-se, o melhorar-se, o encontrar-se, está em direção a viver novos desafios. E a grande maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo, elas ficam presas na vida porque elas preferem lidar com problemas que elas conhecem, mesmo não sabendo lidar com esses problemas no fim das contas, por isso que eles estão ali, mas elas preferem continuar com os problemas conhecidos do que se abrir para a possibilidade, olhar para frente e encarar novos problemas. Tem uma pergunta aqui, vamos lá. Boa! Ótima pergunta, essa pergunta é extremamente oportuna nesse momento. Muito boa essa pergunta. Eu ia chegar nesse conceito mesmo. Então veja só tem uma coisa que não dá para fazer na hipnose, só tem uma coisa que é insubstituível na sua vida, só tem uma coisa que nenhum profissional, nenhum padre, ninguém, absolutamente nenhuma técnica, nada. E eu falo desse jeito para você entender o peso e a importância e o poder disso. Nada, nenhuma técnica, nenhuma evolução da psicologia. Acredite, eu tenho certeza que a psicologia pode se envolver e pode se desenvolver, ainda não vai conseguir substituir isso que eu vou falar, tá? Nada na vida pode tirar o medo de seguir em frente. Veja só, existem vários tipos de dores e sofrimentos na sua vida. Um é quando você tem os problemas que você tem, que pode ser qualquer problema, qualquer um, crise no relacionamento, se sentir mal com a família, drogas, o que for. Pode colocar qualquer coisa. Esses tipos de problemas, a psicologia vem, com a terapia a gente vem, com a hipnose a gente ajuda a pessoa a se organizar para ela entender aquilo. Mas, se você só resolve aquilo e não anda em direção à sua vida, qual é a direção da vida? Expandir o repertório da sua mente, conhecer coisas novas, vir a ser. A vida é um eterno vir a ser. E muitas pessoas procuram terapia porque elas querem que alguém tire delas a responsabilidade de ir em direção à vida. E essa pode ser a coisa mais frustrante que vocês podem ouvir, mas também a coisa mais poderosa que vocês vão ouvir. Só você pode dar um passo em direção à vida que você quer. E nada vai tirar esse medo. Eu estou falando tirar no sentido de eliminar, de fazer com que ele nunca mais exista. Isso é impossível. Agora, olhar para essa vida com outros olhos, com um olhar um pouco mais adulto, com um olhar mais maduro e, de certa forma, com menos medo, isso é possível e sim, a terapia faz isso. Mas nunca tenha expectativa de que um relacionamento, de que uma pessoa, um terapeuta, um padre, uma macumba, nada vai tirar de você a responsabilidade de ir nessa direção e enfrentar esses desafios. Veja bem, gente, enfrentar desafios é encontrar resistência. O que acontece? Isso aqui é resistência. Ó. Eu estou na zona de estagnação. Beleza, eu entendi. Esses velhos problemas, aquela velha ladainha, eu fico reclamando para todo mundo que me conhece, sabe desse problema, eu estou lá chorando, todo mundo sabe. Cansei, Matheus, cansei, quero ir em direção à vida.
sai da zona de estagnação, beleza, abri mão daquelas porcarias, vou indo em direção ao que eu quero, vou me desenvolvendo. O que acontece uma hora? Gente, quando você começa a expandir, uma hora você encontra o quê? Um limite. Não tem como. Pá? Não tem como. E encontrar uma resistência, encontrar um limite é prova de que eu estou crescendo. Só que o que acontece? Qual que é a armadilha que a gente cai? A grande armadilha que a gente cai. Encontrou uma resistência, volta. Para, desiste, volta. E o que acontece? Você cai na zona de estagnação de novo. É isso que acontece. Veja que essa sequência, essa dinâmica, é muito importante que se entenda. Quando você encontra uma resistência, você precisa seguir em frente. E a terapia vem para fazer o quê? Para te empurrar. Fala, vai, continua, não para. É assim mesmo. Nenhum caminho. E a pessoa só para porque ela tem a expectativa de que seguir em frente, ir para a vida, ir além, vai ser fluido, vai ser sempre gostosinho, vai ser bacaninha e ela encontrou quem ela é e a vida vai fluir de uma maneira gostosa e sem resistências e sem dores e sem nada, sem desafios, sem frio na barriga. Porque a pessoa, em geral, ela tem essa expectativa. Então ela encontra uma dor, ela foge. Ela volta, encontra a dor do passado, foge. Aí ela quer ir em direção à vida, aos novos desafios. Mas ela encontra resistência, ela bate e volta. Aí fica isso. Vai e volta. Vai e volta. Zona de estagnação. Então, tem uma coisa que eu pergunto para todos os clientes que eu identifico e que já estão aptos a entender essa dinâmica, tem uma pergunta que eu faço. E essa pergunta é a seguinte: qual dor você escolheu viver na sua vida? Pô, como assim, Matheus? Qual dor você escolheu viver? Porque não tem vida sem dor. Não tem vida sem desafios. Tem sim vida com menos dor. Isso tem. Isso tem. Quando você olha para o que você tem que olhar e você segue em frente, mesmo sem vontade de seguir em frente, mesmo desmotivado, você continua, você vai aos poucos vencendo os seus desafios e sim, a vida vai se tornando muito menos dolorosa e mais prazerosa. Com certeza isso existe. Com certeza eu vejo isso nas pessoas, vejo clientes se superando cada vez mais e eu vejo isso acontecendo. Agora, ter a expectativa de que nunca vai haver nenhum tipo de dor, zero dor, alguém precisa dizer para você que isso não existe, é impossível e você se você está com essas expectativas vão trazer mais dor. Por quê? Porque você vai se frustrar. Além dos desafios naturais, você vai ter essa frustração. E você vai continuar buscando uma vida assim. E essa vida não existe. Eu lembro que no passado eu estudava bastante culturas orientais, né? E Buda, ele, quer você acredite ou não, né? Goste dessa religião ou não, Buda, mesmo que historicamente, né? Filosoficamente foi um grande ser, um grande homem, né? Alguém que se iluminou, que teve um entendimento sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a existência. E assim que ele se ilumina, ele diz uma frase, né? E essa frase é assim: a vida é sofrimento. A vida é insatisfação. Talvez a tradução mais assertiva seja essa. A vida é insatisfação. Olha só que coisa, né? Um cara se ilumina, se torna entre aspas, um Deus na Terra e o que ele fala é que a vida é insatisfação. Olha só que coisa interessante. Então, muitos continuam presos na vida, estagnados, nem sempre confortáveis, mas com certeza a zona de conforto é a decisão mais fácil. Sim, sempre é, sempre é. Não, nem sempre confortável, ok? Estagnada.
continuam presos porque é a decisão mais fácil e porque também ainda não entenderam que vai ter dor em qualquer caminho que você ande. Por isso eu pergunto, qual dor você quer escolher ter na sua vida? A dor de olhar para você e ver que você desistiu de seguir em frente? Pô, isso deve doer muito, né? Na verdade, só você pode dizer o quanto isso dói para você. Para mim, é insuportável olhar para trás, me imaginar lá no futuro, velhinho, olhar para trás e falar, nossa, eu desisti dos meus sonhos porque encontrei aqueles desafios, eu não quis fazer aqueles desafios. Para mim isso é insuportável. Não era, em algum momento não foi, mas hoje quando eu penso nisso é. E talvez para você não, mas a escolha é sua. A vida é insatisfação para quem nunca está satisfeito com nada. Sim, e mesmo a satisfação é temporária, né? O que eu quero dizer também é que você pode estar satisfeito agora, ok? Maravilha. Em algum momento você vai ter uma insatisfação de novo, não tem como fugir disso. Um ser humano 100% satisfeito, 100% bem a todo momento, ele está perfeito, gente. Ele nem precisa estar vivo mais então. Ele nem tem mais o que fazer, ele nem tem mais o que melhorar. Só melhora quem não é perfeito. Agora, quem é perfeito não precisa melhorar mesmo também não. Continua do jeito que tá certo, mas aí não tem nem por que viver. Zerou a vida, né? É mais ou menos esse o pensamento. Mas sim, com certeza, a gente precisa buscar aprender a nos satisfazer. Concordo com isso também. Mas esse é um outro papo, acho que a gente vai entrar em outro conceito, mas eu entendi o que você quis dizer, tá? E concordo, tá? Então veja, pensa nisso, daqui 5, 10 anos, se você continuar nesse caminho, será que você vai estar onde você quer? Será que você vai estar pelo menos indo para lá? Ou você vai continuar com os mesmos problemas, as mesmas desculpas, as mesmas histórias, as mesmas coisas? Novamente, se você está com problemas repetitivos, você está estagnado. Se você está com problemas na vida, mas cada hora é um problema diferente um do outro, às vezes problemas inéditos, você está crescendo. Não dói ter esses problemas? Claro que dói, é ruim. Às vezes você nunca pensou que você ia ter que falar em público. De repente você precisa, para promover o seu projeto, falar com uma plateia. E você nunca viu isso na vida. E aí? Se você abandona isso, o que acontece? Seu projeto já era, você não aprende a falar em público, você volta para onde você estava. Ou você pelo menos vai diminuir a velocidade. Você vai ter outro problema. Olhar para o seu projeto, não se desenvolvendo, estagnado. Certo? Mas quando você olha e fala, não, eu vou fazer aquela palestra, eu vou fazer aquilo, você está enfrentando um outro problema, outra dor, outra insatisfação. Poxa, eu fico nervoso subindo aqui. Claro, dá para a gente fazer um trabalho, ajudar, equalizar essas emoções para você ter uma melhor performance? Claro que dá, mas a responsabilidade de você ir lá e fazer o que tem que ser feito, ninguém pode tirar de você. Esse é o livre-arbítrio que existe em nós. Esse é o dom da vida, né? Na minha opinião, essa é a maravilha da vida. Não dá para tirar isso de ninguém. Né? E eu vejo algumas pessoas que, é claro, ninguém precisa, tem que saber isso, e vocês estão aqui hoje para aprender mesmo, para ouvir isso. Quanto antes vocês entenderem isso, mais rápido vocês vão desenvolver-se naquilo que é a sua vida, tá? Enquanto a pessoa não se apropria só ela pode se levar a si mesma para a direção que ela quer, ela perde muito tempo, esforço, dinheiro, tá? Vamos lá, tem mais perguntas aqui, pessoal, fiquem à vontade, estamos aqui. Vamos lá, tem mais uma aqui. Enjoar facilmente das coisas pode ser uma forma inconsciente de não querer lidar com desafios? Opa, ótima pergunta. Assim, eu não posso dizer que para tudo sim, porém, eu acho que existe uma forte tendência sim, tá? Pode ser um mecanismo de fazer você desmotivar-se em relação ao que você queria ir, né? Pô, eu quero ser engenheiro, e começa a fazer engenharia, aí chega na aula de cálculo,
Muito difícil. Ah, não é pra mim, isso não é pra mim, vai embora. Começa a fazer biologia, aí chega nas matérias de genética, complicado, fenótipo, genótipo, isso, muito difícil, não é pra mim, né? Só que a pessoa não verbaliza que é muito difícil, ela só fala que perdeu o interesse. Ah, não gostei, né? Aí vai indo. Sim, é uma grande possibilidade de ser essa autossabotagem, de ser uma forma automática e inconsciente de não querer lidar com desafios. Novamente eu faço de novo a pergunta: qual dor você escolheu ter na sua vida? A dor de estagná-la e às vezes até de afundá-la, né? Que também tem um sentido contrário, ou a dor do crescimento? A dor de superar desafios, porque superar desafios não é só dor também não, viu gente? A gente está olhando, eu tô colocando, provocando vocês, até sendo meio chato, espetando vocês aqui, mas eu tô olhando, falando só da parte negativa, que é a parte que dói. Imagina você superar um desafio novo que você nunca teve antes. O nível de orgulho que você vai ter de si mesmo é alto, é gigante. E outra, junto com isso, vem o que a gente chama de autoestima. A autoestima não é eu vou fazer uma hipnose, tralar o dedo, me sinto lindo, maravilhoso. Não, esquece isso. A autoestima é que nem saúde. Se você não cuida da sua saúde, você adoece. A autoestima é isso. Se você tem estima por você, você cuida de você, você vai se sentir bem com você. Se você olha para os seus desafios e você decide enfrentá-los, o nível de orgulho que você tem com você é grande. Não tem como você não confiar em você. Mesmo você às vezes não tendo conseguido superar o desafio daquele jeito, daquela hora. Mas você fez o que tinha que ser feito. Você tentou. E sim, a sua autoestima ela vai se construindo com isso também. É um outro efeito colateral que às vezes não é, a pessoa não está mirando nisso, mas tem, ao enfrentar os desafios e ir em direção à vida, você constrói sua autoestima. Você alimenta mais ela. Ótima pergunta, gente. Vamos lá, tem mais uma aqui. Como fica o cérebro na resposta de escolher por desafios? Dor. Ora, é a mesma coisa. Dor é dor. Física e emocional acontece no mesmo lugar. Acontece no giro do símbolo. Agora esqueci todo o nome correto científico, mas é no giro símbolo anterior, bem no centro aqui quase da cabeça, tá? Tem o nome técnico, eu esqueci todo ele agora, faz tempo que eu não recorro a essa literatura. Mas tem um lugar físico no nosso cérebro responsável pela dor. E a dor física e emocional acontecem no mesmo lugar. E isso, né, é até mostrar, se você tomar analgésico para dor física, suas dores emocionais abaixam. Né? Por isso que tem gente que fica viciado em analgésico. Cuidado com isso, tá? Novamente, diminuir a dor não faz você enfrentar a vida. Diminuir a dor não leva você a enfrentar desafios e não leva você a ter sucesso na vida. É só uma fuga como qualquer outra. Estou dando esse exemplo para você entender essa lógica. Dor física e emocional acontecem no mesmo lugar do cérebro. Então, como que fica o cérebro da pessoa que optou sair da zona de conforto ou zona de estagnação e ir para a zona de criação, para a zona de criatividade, a zona de aprendizado? Como que fica o cérebro de resposta dessa pessoa? Fica igual. Porém, o que é que acontece? Quando você olha para as dores do passado, não dói do mesmo jeito. Dói diferente. Então as dores dos novos desafios sempre serão desafiadoras. Mas aquele lixo que você deixou no passado, o lixo que você deixou no passado, pode ficar tranquilo que você vai olhar para ele de um outro jeito. Você vai olhar para ele e vai ver como eles são insignificantes. E você vai olhar e vai falar, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo carregando aquela porcaria. Isso vai acontecer com você. Opa! Essa já foi. Tem mais um aqui. Próxima pergunta. Isso dá para ensinar a criança? E caso não se teve esse aprendizado, como depois o adulto aprender isso? Bom, vamos lá. Primeiro, você pode estimular, sim, uma criança a entender essa dinâmica. Você pode proporcionar que essa criança, um filho, quem sabe no futuro, né, aprenda que
compensa mais enfrentar novos desafios do que ficar estagnado. Você pode estimular isso. Agora, mesmo assim, essa criança, quando adulta, ela vai sempre, todas as vezes, ter que escolher a dor do crescimento do que a dor da estagnação. Sempre. Como eu falei, isso é uma questão de livre-arbítrio, tá, gente? É uma coisa que eu acho que, como eu falei, a psicologia pode evoluir o que for. Eu acho que isso nunca vai dar para mudar. E seria estranho, porque vai tirar o nosso livre-arbítrio. Isso é basicamente impossível, né? Pelo menos eu acho que é impossível. Então, outra coisa, outro conceito que eu levanto aqui é também o seguinte, beleza, você proporciona esse ensinamento, essa percepção de que é melhor, é mais negócio enfrentar novos problemas do que problemas conhecidos, é mais negócio ir em direção à vida, mesmo tendo que aprender. Veja, a zona do aprendizado, além de estar aprendendo novas coisas, desafios novos, você gasta mais energia, porque você precisa estar atento, estar, vamos dizer, literalmente gastando a sua força de vontade para absorver coisas novas da vida. Isso gasta energia, tá? E aí que é onde eu vejo que tem a tendência da pessoa voltar também, porque voltar para a zona de conforto gasta menos energia, tá? Você precisa pensar menos. Então, você pode sim ajudar a criança a perceber que nessa balança compensa muito mais um lado que o outro, mesmo que vai ter dor e sofrimento, né? Dos dois lados. Esse ainda é melhor. Mas ela nunca vai ser tirada do livre-arbítrio dela. Mas mesmo assim, pensa bem, não é a criança que tem que tomar essa decisão. É sempre o adulto. Então você ensina isso para a criança para que quando ela for adulto ela possa aplicar isso na vida dela. Claro, como criança você vai estimular o quê? Você vai estimular a curiosidade, você vai estimular que o esforço pessoal vale a pena. Tira do seu repertório de ensinamentos de que algumas pessoas são mais especiais e melhores e talentosas que a outra. Se você acredita nisso, tira isso da vida de uma criança. Não passa isso para a criança. Isso faz com que a criança, com que a pessoa até adulto, quando começa a acreditar que um é melhor que o outro, esse nível de comparação, o que acontece? A pessoa ela se fecha. Isso desfavorece ir em direção aos desafios, desfavorece essa noção. A noção de que esforço pessoal vale a pena ajuda você a entender que ir em direção à vida é o melhor negócio. Por quê? Porque se você sente que você vai gastar energia aprendendo as coisas, mas depois não vai valer nada, você não vai investir nisso. Você vai voltar para a zona de estagnação e ficar reclamando e praguejando, ter inveja de quem fez. É isso que vai acontecer. Então, o que pode ajudar essa criança? Mostre para ela que ela não é melhor nem pior do que ninguém e mostre para ela que o esforço pessoal compensa mais do que tudo. Gastar energia, aprender, se dedicar é a única moeda de troca que a gente tem com o mundo. Tempo, esforço, energia, tá? E que ela, se ela quiser, ela pode aprender quase qualquer coisa, se ela se dedicar. Isso vai naturalmente estimular uma criança a entender que essa dinâmica ela é muito melhor do que a outra, tá? Só um insight para vocês, um parênteses. Bruno, tive um maior insight. Beleza, é isso que a gente quer, Bruno. Maravilha, manter a mente aberta para poder aprender aqui. É um prazer para mim estar aqui também. Se sofro de síndrome de Riley-Day por não sentir dor, tenho maior facilidade de sair da zona de conforto? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu não conheço a fundo essa síndrome de Riley-Day. Eu preciso pesquisar para responder você com mais propriedade, tá? Eu não tenho problema nenhum em admitir isso, tá? Que tem coisas, eu não sei tudo, e tem coisas que eu não tenho tanto domínio, tá? E essa síndrome de Riley-Day, pelo que você falou, eu acho que é aquela síndrome de que pessoas não sentem dores, né? Deve ser isso. Tem maior facilidade de sentir a zona de conforto. Bom, aí que tá, eu não sei, tá? Até onde eu sei, eu vou arriscar uma coisa aqui, é que talvez não sinta dor física, tá? Mas acho que a dor emocional deve sentir, porque a síndrome não deve ser no cérebro, deve ser em algum receptor no corpo. Eu acho. Eu me comprometo aqui
pesquisar e falar sobre o assunto. Vai sair nos stories, vai sair em algum lugar, eu vou responder isso para você, ok? Beleza? Tá, mas mas o que eu acho é que não é no cérebro, é algum receptor, é alguma questão do corpo, alguma deficiência no corpo. Então, sente dor emocional, é o que eu acho, ok? Vamos para a próxima pergunta. Acho que tinha mais uma aqui ou não? Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, por favor, coloque aqui. Eu gosto de estar podendo interagir ali, ó. Tá vendo? Acabou de aparecer um desafio para mim, gente. Se eu olho a perguntinha ali e finjo que não existe e tal. Não, tá aqui, não tem problema. O desafio, o meu desafio agora é esse. Eu vou lá, vou aprender e depois vou postar isso aqui para vocês. Se eu me fecho, era só eu ignorar a pergunta. Não era mais fácil? Não era mais confortável? Sim, mas eu não teria a oportunidade de aprender isso aqui. Esse talvez foi um exemplo vivencial aqui para vocês, espontâneo. Então, meus amigos, você que sente que os seus problemas são sempre os mesmos, saiba, você, consciente ou inconscientemente, escolheu estar na zona de estagnação, que é a zona de conforto. Eu não recomendo, mas não dá para obrigar ninguém a fazer nada na vida, né? Saiba, se você continuar aí, os mesmos problemas vão acontecer. E, às vezes, tem uma coisa que eu falo, que alguns clientes eles que ficam com tanto medo de ir em direção aqui à vida, que eles chegam aqui, se desesperam, dói um desafio novo, eles voltam para cá, e aí cada vez que ele tenta, ele volta para cá porque ele não quer enfrentar essa dor do crescimento, então ele fica com essa que ele já conhece. E o que acaba acontecendo a longo prazo, tá? Isso é anos, décadas. Acontece que a pessoa desenvolve uma relação patológica com a dor de estimação dela, com a dor existencial dela, com a dor que ela tem, com o sofrimento, seja qual for, a ferida emocional dela, tá? E a pessoa, às vezes, começa a tratar a dor dela como se fosse um pet, como se fosse um bichinho bonitinho que ela cuida. E aí acontece uma coisa mais doida ainda. Eu falo desse jeito, mas a gente vê isso e não é tão incomum não, tá, gente? É até que frequente. A pessoa ela tem tanto medo de ser rejeitada, ela tem tanto medo de ser trocada, de ser traída, que acontece? O que acontece? Fecha o coração, não se permite se conectar com mais ninguém, não se permite conhecer ninguém, não se permite se maravilhar com nenhuma pessoa, com nada. Por quê? Essa é uma defesa. Ela começa a criar até às vezes defesas para que ela nunca mais tenha a possibilidade de sentir aquela dor. E aí começa a criar camadas e camadas e camadas de proteção. Essas camadas protegem a dor, resolvem a dor? Não resolvem. Essas camadas faz doer menos? Distraem, tá? Distraem a pessoa. Não faz doer menos, distrai a pessoa. Aí tem o que a gente fala, né? Se você sabe tanto sobre os seus problemas, se você, ao resolver um problema, cria um novo, mais que você já conhecia, né? Dentro disso, e começa a criar outros e outros e outros, mas nunca resolve aquilo, é porque você ainda não identificou ou não quis olhar, tá? Porque dói mesmo, não quis olhar para o problema real. Então você vai criando outros para você ficar lidando com eles. E às vezes a dor mesmo real, lá profunda, você ainda nem conhece. Você às vezes ainda nem conhece, na verdade conhece, mas esqueceu por um mecanismo de defesa da nossa mente e por aí vai, tá? Então, existe essa tendência. Às vezes a pessoa que já desistiu de ir para a zona de criatividade, de criação, a zona da vida mesmo, ela cria uma relação doentia com a ferida emocional dela. E o que acontece? Essa pessoa ela vira dependente da ferida emocional dela. Isso acontece. E a cada vez que você mostra alguma coisa, olha só, tem vida aqui, gente, tem problemas novos, tem problemas, desafios, mas tem também adrenalina, tem felicidade,
Pô, tem satisfação, tem estima, tem tudo isso aqui, ó, vem pra cá. Não, se eu vim pra cá eu tenho que abrir mão disso. Essa dor dói, mas ela também tem um certo conforto, ela também tem um certo prazer obscuro e às vezes até doentio, que eu não conto pra ninguém, mas eu sei que é gostosinho ficar aqui por alguns instantes. E aí vira uma relação patológica com a própria ferida emocional. E esses são os casos em que mais dá trabalho. Mas, Matheus, por que acontece isso? Porque é um trauma infantil. É um trauma, algo lá atrás. Alguém até falou, triste isso, muitos traumas, sim. É um trauma infantil e, porque é um trauma infantil, o que aconteceu com essa criança? Ela teve um trauma e ela parou de crescer. Ela ficou aqui. Então, nesse aspecto, nesse assunto, nesse contexto, o sujeito é uma criança ainda. Ele é uma criancinha, porque, enfim, teve um excesso ou uma falta, teve um trauma. E o que é que tem que acontecer? Esse pedaço da pessoa tem que se adultizar, tem que se ficar adulto, ou ele adultece ou ele adoece, entendeu? Acabou de vir isso na minha cabeça, ou ele adultece ou ele adoece. É isso que acontece. E o que acontece? Nesses casos, nesse exemplo, ele continua doente, vai adoecendo, ao invés de você pegar essa criança na mão, essa criança dentro de você e falar, vamos ver isso, vamos resolver, o porquê que você não consegue confiar em ninguém, por que você não consegue nem conversar com alguém que você gosta, por que você não consegue pôr o pé de casa se não for ligando para alguém, por que isso acontece? Vamos olhar para isso, vamos resolver isso de forma adulta, consciente. Se você não faz isso, vai ficar sempre ali e aí o que pode acontecer vai criando mais camadas e camadas que impedem de você ver isso. E aí dá trabalho pra caramba. Jung falava que a única dor que não dá para você tirar do sujeito é a dor do crescimento. E quando eu lia isso, né, estudando Jung, quando eu lia isso, eu lembrava que às vezes acordava, se bem que eu não cresci muito, né, minha altura é bem limitada, mas eu lembro quando eu tava criancinha, tava crescendo, e aí eu acordava com dor nas pernas, né? Você já deve ter passado por isso, né? Quem já passou por isso? Acordar com dor na perna. Aí eu ia reclamar, mãe, minha perna tá doendo, que não sei o quê. Aí a minha mãe fala, isso é a dor do crescimento, tá crescendo, dói a perna, é dor do crescimento. Eu achava esquisito, falava, nossa, mas será que o osso tá crescendo? O que será que é isso? Eu achava esquisito, eu ficava imaginando o osso crescendo assim, né? E aí quando eu leio isso de Jung, né, a única dor que não dá para você burlar, você nunca ter, evitar, né? A única dor que você não evita é a dor do crescimento. E eu sempre lembrava disso, mas é exatamente isso. Mateus Perna, pois é, coincidiu, né? A dor do crescimento é a única que você não pode evitar. E eu sempre sugiro, você vai ter alguma insatisfação, você vai ter algum sofrimento na sua vida, que seja o sofrimento que te eleva, que seja a dor que te adultece e não a que te adoece, que seja a dor de expandir limites, aquele frio na barriga de enfrentar uma coisa inédita e nova, mas que você vai aprender, você vai crescer e você vai em frente. Essa dor é a melhor coisa que você pode escolher na sua vida. Beleza, pessoal? Bom, obrigado pela presença de todos. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, tá? Foi um prazer estar aqui. Obrigado pela interação. Fiquem à vontade para compartilhar com os amigos, manda para os amigos, mandem sugestões. Daqui a pouco eu vou abrir caixinha de sugestões. Tragam as sugestões, eu preciso que vocês tragam sugestões, tá? Nem sempre eu posto de todo mundo, que às vezes tem bastante, mas tragam as sugestões, vamos interagindo. Isso enriquece o nosso repertório, isso leva informação de qualidade para as pessoas e eu acho que isso está muito em falta. Está muito em falta. O entretenimento está muito grande, mas o conhecimento está pequeno ainda na nossa sociedade. A gente tem que mudar esse cenário e juntos nós vamos conseguir. Vamos lá, eu sei que eu sou só um, mas com vocês eu não sou sozinho. Beleza, galera? Um beijo no coração, um abraço. Até mais.